O transporte público em Macaé, no norte fluminense, está em crise. Fica cada vez mais difícil chegar ao destino. Viviane já perdeu compromissos porque o ônibus em que ela estava quebrou. A dona de casa havia acabado de embarcar. Você se programa, sai no horário certinho de casa e quebra no meio do caminho, está com criança, tudo atrapalha. Quem utiliza o transporte diariamente também reclama dos atrasos nos horários. Seu Ivanildo mora no Lagomar e já teve que esperar mais de 1 hora pela condução. E quando o ônibus chega, vem lotado. Às vezes tem muitos ônibus lá no ponto final, mas só sai ônibus às vezes de 1 hora, a diferença de um ônibus para o outro de 1 hora, até mais. A lista de problemas mecânicos nos coletivos da City é extensa. A quebra da barra de direção levou o motorista deste ônibus a atravessar o canteiro para não causar um acidente na entrada da Lagoa de Emboacica. Os passageiros tiveram que desembarcar. No bairro Parque Aeroporto, um ciclista quase foi atropelado após o motorista perder o controle da direção do ônibus. O acidente ocorreu próximo ao aeroporto da cidade. O ciclista só não foi atingido porque conseguiu pular a tempo da bicicleta que ficou destruída. A viagem de centenas de passageiros tem sido interrompida no meio do caminho porque os ônibus não passam pela manutenção adequada. Os passageiros já não aguentam mais tantos transtornos. Que às vezes você fica no ponto, espera, leva um tempão e leva horas esperando e não aparece um ônibus. Tá bem difícil, a gente fica bastante tempo nos pontos esperando o ônibus, querendo ir embora e não tem ônibus. O que já aconteceu aí nesses ônibus? Quebrou. Roda saindo, batendo no fundo, olha, é uma confusão. Eu não dependo muito de ônibus, eu tenho meu carro, mas só de gasolina da Barra para cá eu já gasto mais do que o ônibus, é R$1. Aí eu espero, mas a pessoa que precisa de ônibus, olha, Macaé tá um caos. Até o prefeito da cidade, o Elbert Rezende, flagrou um ônibus quebrado no bairro Granja dos Cavaleiros. Estou aqui em frente à cidade universitária e atrás mais um ônibus quebrado da City. Essa empresa aqui não tem cumprido o seu papel na cidade de Macaé e pouco está se importando. Um levantamento realizado pela prefeitura revelou que a cada 10 ônibus do transporte público, 8 apresentam falhas mecânicas todos os dias. Desde o início de 2021, cerca de 4.000 multas foram aplicadas contra a empresa responsável pelo serviço. Os veículos apresentam defeito até mesmo dentro do terminal central. Para atender a população, eram necessários 215 ônibus. Apenas 180 rodam na cidade, quantitativo que é ainda mais prejudicado quando um ônibus quebra. O prefeito de Macaé já deu início ao processo para encerrar o contrato com a empresa City. O primeiro passo é ouvir oficialmente a população. Diante dos graves incidentes, o Poder Executivo registrou notícia-crime na delegacia de Macaé pela falta de manutenção dos ônibus e denunciou a empresa por negligência. O órgão também entrou com ação judicial no Ministério Público Estadual para a quebra do contrato de forma antecipada. O documento foi renovado em 2020, com validade de 5 anos. Fizemos 3 boletins de ocorrência, entregando aos órgãos competentes essa questão que está virando caso de polícia no município de Macaé. Fora isso, fizemos uma reunião com o Ministério Público, também tentando com uma ação civil pública, e estamos fazendo também uma ação nossa no município de Macaé, pedindo que a gente acabe com esse contrato. Como eu falei, ele vai até 2025, um contrato que eu encontrei, não foi eu que assinei esse contrato, mas é um contrato que definitivamente é muito ruim para a população. O tempo de finalização da concessão tem sido o principal entrave, mesmo com as cláusulas sendo quebradas diariamente pela City. O grande receio é que ocorra um grave acidente, um risco para os profissionais e passageiros. É notório que ela não pode mais continuar na cidade oferecendo esse péssimo serviço e mais colocando em risco toda a população.